Eu estava em pé na porta da casa da minha filha, com 2 sacolas de compras nas mãos, quando ouvi as palavras que eu jamais imaginei ouvir. Mãe, ou você volta sozinha ou não volta mais. A voz da Júlia saiu alta, firme, sem hesitação. E eu ali, parada, sem entender direito o que estava acontecendo, senti meu coração se partir ao meio, porque aquilo não era só sobre uma visita, era sobre tudo o que eu tinha me tornado na vida dela. E o pior ainda estava por vir. Meu nome é Lúcia, tenho 54 anos, e durante muito tempo, acreditei que ser mãe significava estar sempre disponível, sempre pronta, sempre presente. Eu trabalhei a vida inteira como auxiliar administrativa em uma escola municipal aqui em Campinas. Criei minha filha sozinha depois que o pai dela nos abandonou, quando ela tinha apenas 3 anos. Foram anos difíceis, de contas apertadas, de abrir mão de coisas para mim mesma, para garantir que ela tivesse o que precisava. Mas eu fiz com amor. Fiz porque era minha filha. Minha única filha, e eu queria que ela tivesse tudo o que eu não tive. A Júlia cresceu, se formou em enfermagem, conheceu o Marcelo, casou aos 26 anos, um rapaz educado, trabalhador, que parecia gostar dela de verdade. Eu fiquei feliz. Finalmente minha filha tinha alguém, tinha uma família própria. Quando ela engravidou da Laura, eu me ofereci para ajudar. Claro que me ofereci. Eu era avó, era mãe, era a pessoa que sempre esteve ali. E no começo parecia que tudo funcionava bem. Eu ia na casa deles 2, 3 vezes por semana. Levava comida, ajudava com a bebê. Ficava algumas horas para a Júlia poder descansar ou fazer as coisas dela. Quando a Laura começou a crescer, eu passei a buscá-la na creche algumas vezes. Levava para minha casa, dava janta, brincava. Devolvia depois. Achei que estava sendo útil. Achei que estava sendo uma boa mãe e uma boa avó. Mas algo começou a mudar. Não de uma hora para outra. Foi aos poucos, quase imperceptível. A Júlia começou a ficar impaciente comigo. Quando eu sugeria alguma coisa, ela revirava os olhos. Quando eu oferecia ajuda, ela dizia que não precisava, mas no tom de quem está aborrecida, não no tom de quem está grata. E o Marcelo, que antes era educado, passou a me cumprimentar de forma automática, sem olhar direito para mim, como se eu fosse parte da mobília. Eu tentei não ligar, tentei entender que eles estavam cansados, que cuidar de criança pequena é difícil, que eu não devia levar para o lado pessoal, mas a verdade é que doía. Doía cada vez que eu percebia que minha presença incomodava mais do que ajudava. E eu não sabia o que fazer para mudar isso. Naquele dia, eu ainda não sabia o preço que todos iriam pagar por aquela decisão. Eu tinha combinado de levar um bolo para Júlia. Ela tinha mencionado durante a semana que estava com vontade de comer bolo de laranja, aquele que eu sempre fazia quando ela era criança. Então eu fiz. Acordei cedo no sábado, separei os ingredientes, preparei com carinho, esperei esfriar, embalei direitinho. Comprei também umas coisas que eu sabia que estavam faltando na casa deles. Fralda, shampoo infantil, um pacote de biscoito que a Laura adorava. Peguei o ônibus, desci no ponto perto da casa deles, caminhei os 200 metros com as sacolas pesadas, mas feliz. Feliz porque ia ver minha filha e minha neta. Quando toquei a campainha, ouvi a Laura gritando lá dentro. Vovó, vovó! Aquela voz aguda, cheia de alegria, me encheu o coração. Mas quem abriu a porta foi a Júlia. E o rosto dela não estava feliz. Estava tenso, cansado, irritado. Oi, mãe, ela disse sem sorrir. Oi, filha. Trouxe o bolo que você pediu e umas coisinhas. Ela olhou para as sacolas, suspirou e abriu espaço para eu entrar. A Laura correu até mim, me abraçou pelas pernas e eu larguei as sacolas no chão para pegar ela no colo. Vovó, vovó, vamos brincar? Vamos sim, meu amor. Mas a Júlia já estava com aquela expressão, aquela que eu conhecia bem, a expressão de quem está aborrecida, mas tentando segurar. Fui para a cozinha, guardei as coisas, coloquei o bolo na mesa. O Marcelo estava na sala, no sofá, mexendo no celular. Nem levantou a cabeça para me cumprimentar. Respirei fundo. Não ia deixar aquilo me afetar. Eu estava ali pela Laura, pela minha neta. Brinquei com ela um pouco, mas percebi que a Júlia estava andando de um lado para o outro, agitada, como se quisesse dizer alguma coisa. Mas não sabia como começar, até que ela parou na porta da sala, cruzou os braços e falou. Mãe, eu preciso conversar com você. O tom era sério, sério demais. Pedi para Laura ir brincar no quarto dela e ela obedeceu. Fiquei ali de pé, esperando, e a Júlia soltou. Mãe, eu não aguento mais. Você aparece aqui toda hora, traz coisas sem eu pedir, fica dando palpite em tudo, quer fazer as coisas do seu jeito.
E eu tô cansada. Eu tô exausta. Eu não consigo ter um minuto de paz porque você tá sempre aqui. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Júlia, eu só quero ajudar. Eu só quero estar perto de vocês. Mas eu não pedi para você estar aqui o tempo todo, mãe. Eu não pedi para você vir todo fim de semana trazer coisa, ficar me vigiando, me julgando. Eu não te julgo, falei, a voz saindo mais alta do que eu queria. Eu nunca te julguei. Eu só tento estar presente, ser útil. Útil. Ela deu uma risada amarga. Mãe, você não é útil. Você é invasiva. Você não respeita meu espaço. Não respeita minhas escolhas. E fica fazendo drama quando eu tento te colocar limite. Eu fiquei sem palavras. Olhei para o Marcelo, que continuava no sofá de cabeça baixa, como se não estivesse ouvindo nada, como se aquilo não fosse com ele. Júlia, eu não entendo. Eu sempre fiz tudo por você. Sempre estive aqui quando você precisou. E é exatamente esse o problema, mãe. Você age como se eu te devesse alguma coisa por isso, como se eu tivesse que te agradecer eternamente por ter sido mãe. Mas ser mãe era sua obrigação. Você escolheu me ter, escolheu me criar, e agora fica cobrando como se eu fosse eternamente grata. Aquelas palavras me cortaram como navalha. Senti lágrimas começando a queimar nos meus olhos, mas não deixei cair. Não ia chorar ali, na frente dela, dando a ela a satisfação de me ver destruída. Eu nunca cobrei nada de você, falei, a voz tremendo. Eu só quero estar perto da minha filha e da minha neta. É só isso que eu quero. Então vem sozinha, mãe. Para de ficar trazendo coisa, de ficar querendo fazer tudo, de ficar se metendo. Ou você volta sozinha, sem trazer nada, sem querer mandar em nada, ou não volta mais. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Olhei para minha filha, para aquela mulher que eu criei, que eu amamentei, que eu embalei para dormir tantas noites, que eu protegi de tudo e de todos, e não reconheci quem estava na minha frente. Peguei minha bolsa devagar e caminhei até a porta. Não disse mais nada, não tinha o que dizer. Saí, fechei a porta atrás de mim e foi só quando cheguei na rua que as lágrimas começaram a cair. O trajeto de ônibus até em casa foi um borrão. Eu chorava em silêncio, enxugando o rosto com as costas da mão, tentando não chamar atenção. Quando cheguei no meu apartamento, pequeno, simples, que sempre me pareceu acolhedor, ele me pareceu vazio, imensamente vazio. Sentei no sofá e deixei a dor vir. Aquela dor que não era só da briga, mas de anos acumulados, de pequenas rejeições, de sinais ignorados, de uma filha que foi se afastando aos poucos e de uma mãe que insistiu em não enxergar. Passei o resto do fim de semana sozinha. Não liguei para Júlia, não mandei mensagem. Fiquei ali, no meu apartamento, repassando tudo na minha cabeça, tentando entender onde eu tinha errado. Será que eu realmente era invasiva? Será que minha presença incomodava tanto assim? Será que eu tinha feito tudo errado? No domingo à noite, deitada na cama, olhando para o teto, tomei uma decisão. Se era para ficar longe, então eu ia ficar longe. Não ia mais aparecer sem ser convidada. Não ia mais levar nada. Não ia mais me oferecer para ajudar. Ia esperar. Esperar que ela sentisse minha falta, que ela percebesse o que tinha perdido. Mas no fundo, uma parte de mim sabia que talvez isso nunca acontecesse. Segunda-feira amanheceu cinza, com aquele frio úmido típico de junho em Campinas. Fui trabalhar como sempre, mas estava diferente. Meus colegas perceberam que eu estava quieta demais, mas não perguntaram nada. Eu agradeci por isso. Não queria falar sobre o que tinha acontecido. Não queria ouvir conselhos, não queria piedade. Terça-feira foi igual. E quarta também. Meu celular ficou em silêncio. Nenhuma ligação da Júlia, nenhuma mensagem, como se eu realmente tivesse deixado de existir para ela. E isso doía mais do que qualquer palavra que ela pudesse ter dito. Quinta-feira à tarde, quando eu estava na escola, ajudando a organizar uns documentos, meu celular tocou. Era a Júlia. Meu coração disparou. Fiquei olhando para o celular tocar, sem saber se atendia ou não. No fim, atendi. Alô, mãe? A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Oi, Júlia. Houve uma pausa. Longa, desconfortável. Mãe, eu preciso de você. Não foi um pedido de desculpas. Não foi um reconhecimento do que ela tinha feito. Foi só isso. Eu preciso de você. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela pudesse me tratar daquele jeito e depois simplesmente me chamar de volta quando precisasse. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter a voz neutra. A Laura está doente. Febre alta desde ontem à noite. Eu levei ela no pronto-socorro hoje de manhã. E o médico disse que é uma virose forte que vai durar uns dias. E eu tenho plantão amanhã de manhã, mãe.
Plantão de 12 horas que eu não posso faltar. E o Marcelo também tem trabalho. E a creche não aceita criança doente. Eu preciso que você fique com ela. Fechei os olhos, respirei fundo. Júlia, você me disse no sábado que eu não era bem-vinda, que eu era invasiva, que você não queria minha presença. Mãe, pelo amor de Deus, isso é diferente. É sobre a Laura. Ela precisa de alguém. Eu não posso faltar no trabalho. E o Marcelo não pode faltar no dele? Não, mãe. Ele está numa fase importante no emprego. Não pode ficar faltando. Mas eu posso ser chamada de invasiva. E depois convocada quando convém. Ela ficou em silêncio. Eu continuei. Júlia, eu passei a semana inteira esperando um pedido de desculpas. Esperando que você reconhecesse que foi injusta. Que foi cruel. Mas você não ligou, não mandou uma mensagem. E agora liga porque precisa de mim. Não porque sente minha falta. Não porque se importa. Mas porque é conveniente. Mãe, você está sendo egoísta. A Laura está doente. E eu estou sendo egoísta por querer ser tratada com respeito? Por querer ser mais do que uma babá de plantão? Mãe, eu não tenho tempo para isso agora. Ou você vem ou não vem. Preciso saber. Senti uma raiva subindo. Uma raiva que eu não sabia que existia dentro de mim. Não, Júlia. Dessa vez não. O quê? Eu disse não. Você vai ter que se virar. Pedir ajuda para a sogra, para o marido faltar no trabalho importante dele, para uma amiga, para quem você quiser. Mas não para mim. Porque eu não sou conveniência. Eu sou sua mãe. E se você não me quer quando está tudo bem, não pode me querer só quando precisa. Mãe, você não está falando sério. Estou. Completamente. E desliguei. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir nos ouvidos. Eu tinha acabado de dizer não para minha filha. Tinha acabado de recusar ajudar minha neta doente. E a culpa começou a me invadir imediatamente. Será que eu tinha feito a coisa certa? Será que eu estava sendo cruel? Será que eu estava colocando meu orgulho acima do bem-estar da Laura? As perguntas martelavam na minha cabeça sem parar. Mas uma parte de mim, uma parte pequena, mas firme, sabia que eu tinha feito o que precisava ser feito, porque se eu cedesse agora, se eu corresse para lá e resolvesse o problema, a Júlia nunca ia aprender, nunca ia entender o que tinha feito comigo, nunca ia me ver como algo além de uma solução conveniente. Voltei para o trabalho, mas não consegui me concentrar. A tarde passou devagar, cada minuto parecendo uma hora. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, peguei o ônibus de volta para casa. E durante todo o trajeto fiquei imaginando como estava a Laura, se ela estava com muita febre, se estava chamando por mim. A culpa apertava meu peito. Mas eu não ia voltar atrás. Cheguei em casa, preparei uma janta simples, comi sem sentir gosto de nada e fui deitar cedo. Mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, revirando na cama, ouvindo o silêncio pesado do apartamento. E o celular em cima do criado mudo, em silêncio também. Sexta-feira amanheceu ensolarada, mas eu continuava com aquela nuvem escura por cima da cabeça. Fui trabalhar, cumpri minha rotina, voltei para casa e nada. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Como se a Júlia tivesse simplesmente desistido de mim. Sábado acordei com o celular tocando. Ainda estava escuro lá fora. Olhei para o relógio no criado mudo. 5h20 da manhã. Peguei o telefone, o coração disparado. Era a Júlia de novo. Atendi. Alô? Do outro lado eu ouvi soluços. Choro descontrolado. Mãe? A voz dela saiu embargada, quebrada. Mãe, por favor, eu não tô dando conta. Sentei na cama, acendendo o abajur. Júlia, o que aconteceu? Eu passei a noite inteira acordada com a Laura. A febre não baixa, mãe. Ela tá chorando, tá gemendo, não quer comer nada. E eu não sei mais o que fazer. Eu liguei para minha sogra. Ela disse que não pode vir porque tá cuidando da mãe dela que também tá doente. Eu liguei para minhas amigas, todas têm compromisso. E o Marcelo foi trabalhar porque disse que não pode faltar de jeito nenhum. E eu tô aqui sozinha, mãe. Sozinha, sem saber o que fazer. Ela não conseguiu continuar. Só chorava. E eu ali, ouvindo minha filha desmoronar do outro lado da linha, sentindo cada soluço como uma facada. Júlia, você precisa levar ela de novo no pronto-socorro se a febre não baixa. Eu já levei. Eles disseram que é normal, que virose é assim mesmo, que tem que ter paciência, dar antitérmico, fazer compressa. Mas eu não tô dormindo há dias, mãe. Eu tô exausta. Eu não aguento mais. Fechei os olhos. Aquela era minha filha, minha menina. E mesmo com toda a dor, toda a mágoa, todo o desrespeito que ela me causou, eu não conseguia simplesmente ignorar o desespero dela. Mas eu também não podia simplesmente voltar correndo
como se nada tivesse acontecido. Júlia, eu vou aí, mas não porque você me chamou, e não porque é conveniente para você. Vou porque a Laura é minha neta. E eu não consigo ficar tranquila sabendo que ela está passando mal. Mas quando essa situação passar, nós vamos conversar, de verdade, sobre tudo. E você vai me ouvir e vai me respeitar. Porque eu não sou empregada. Eu sou sua mãe. Tá, mãe. Tá, eu prometo. Só vem, por favor. Eu vou. Me dá meia hora. Desliguei, levantei, tomei banho rápido, me vesti, peguei minha bolsa e saí. O sol estava começando a nascer, tingindo o céu de laranja e rosa. As ruas ainda estavam vazias, silenciosas. Peguei o primeiro ônibus que passou e 25 minutos depois, eu estava na porta da casa da Júlia. Ela abriu antes mesmo de eu tocar a campainha. O rosto dela estava inchado, os olhos vermelhos, o cabelo desgrenhado. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em uma semana. Mãe! Ela sussurrou e desabou no meu ombro. Eu abracei minha filha e mesmo com tudo, mesmo com a dor, o abraço dela ainda me aquecia por dentro. Porque no fim, ela ainda era minha menina. A menina que eu embalei tantas noites. A menina que eu protegi de tudo. Cadê a Laura? Me perguntei. No quarto, ela acabou de dormir. Fui até o quarto da minha neta. Ela estava deitada na caminha, o rostinho vermelho, suado, respirando pela boca. Coloquei a mão na testa dela. Estava quente, muito quente. Mas não era febre perigosa. Era febre de virose mesmo. Daquelas que vêm e vão, que deixam as crianças prostradas, mas que passam com tempo e paciência. Voltei para a sala. A Júlia estava sentada no sofá, a cabeça entre as mãos. Sentei do lado dela. Júlia, a Laura vai ficar bem. É só virose, vai passar em alguns dias. Eu sei, mãe, eu sei. Mas eu tô tão cansada, tão exausta. E eu me senti tão sozinha. Respirei fundo. E você acha que eu não me sinto sozinha, Júlia? Você acha que não é cansativo para mim ouvir que eu sou invasiva? Que eu sou inconveniente? Que eu só atrapalho? Você acha que não dói ser tratada como se eu fosse um problema? Ela levantou o rosto, os olhos marejados. Mãe, deixa eu terminar. Eu passei a vida inteira fazendo tudo por você, abrindo mão de coisas, me sacrificando, trabalhando dobrado para garantir que você tivesse tudo o que precisava. E eu fiz isso com amor. Nunca esperei nada em troca, mas eu também não merecia ser tratada como lixo. Eu não te tratei como lixo, mãe. Tratou sim, Júlia. No sábado passado, quando você gritou comigo na frente do seu marido, quando você disse que eu era invasiva, que eu não respeitava seu espaço, você me tratou exatamente assim, como se eu fosse um estorvo, como se minha presença fosse um fardo. Ela começou a chorar de novo. Eu não quis dizer daquele jeito, mãe, eu juro. Eu estava estressada, cansada e descontou em mim. Na pessoa que sempre esteve aqui, na pessoa que nunca te abandonou, nunca te julgou, nunca te virou as costas. Eu sei, mãe, eu sei. E eu sinto muito mesmo. Olhei para minha filha, para o rosto dela marcado pelo cansaço, pela culpa, pelo arrependimento, e senti algo se mover dentro de mim. Não era perdão, ainda não, mas era uma pequena abertura, uma pequena possibilidade. Júlia, eu vou ficar aqui hoje, vou cuidar da Laura, vou deixar você descansar, mas na segunda-feira, quando você estiver melhor, nós vamos sentar e conversar, de verdade, sem gritos, sem acusações, mas com honestidade. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não resolver isso agora, nossa relação vai morrer. E eu não quero isso. Mas também não aceito mais ser tratada como segunda opção. Ela assentiu, limpando o rosto com as costas da mão. Tá, mãe, eu prometo. A gente conversa. Agora vai dormir. Vai pro seu quarto, deita, descansa. Eu cuido de tudo aqui. Ela me olhou com aqueles olhos de criança, cheia de gratidão, de alívio, de culpa misturada com amor. Levantou, me deu um abraço apertado e foi para o quarto dela. Ouvi a porta se fechando e fiquei ali, sozinha na sala. Passei o dia cuidando da Laura. Dei antitérmico nos horários certos. Fiz compressa quando a febre subia. Preparei caldinho leve que ela conseguiu comer um pouco. Brinquei baixinho quando ela estava mais animada. Embalei quando ela choramingava de dor de cabeça. E foi cansativo. Exaustivo até. Mas também foi reconfortante, porque ali, cuidando da minha neta, eu me sentia útil de verdade, não como uma invasora, mas como uma avó presente. A Júlia dormiu até o meio da tarde. Quando acordou, veio para a sala com o rosto mais descansado, mas ainda carregando aquele peso da culpa. Como ela tá? Perguntou. Melhor. A febre baixou um pouco. Ela comeu, brincou um pouquinho.
Agora tá dormindo de novo. Obrigada, mãe, sério, muito obrigada. Fiquei até o Marcelo chegar do trabalho no fim da tarde. Ele entrou, me cumprimentou de forma mais educada do que o normal, como se a Júlia tivesse contado alguma coisa para ele. Expliquei os horários do remédio, como tinha sido o dia, e me despedi. A Júlia me acompanhou até a porta. Mãe, segunda-feira a gente conversa, tá? De coração, tá, Júlia? Segunda-feira. Ela me abraçou de novo e eu senti que aquele abraço era diferente. Tinha peso. Tinha verdade. Voltei para casa com o coração confuso. Tinha orgulho de ter imposto meu limite, de não ter cedido imediatamente, de ter mostrado para Júlia que eu não era conveniência. Mas também tinha medo. Medo de que a conversa da segunda-feira não resolvesse nada. Medo de que a gente estivesse longe demais uma da outra para consertar. Domingo passou devagar. Fiquei em casa, arrumando algumas coisas, assistindo televisão sem prestar atenção, pensando no que eu ia dizer na conversa. Queria ser justa, mas também queria ser firme. Queria que a Júlia entendesse o quanto ela tinha me machucado, mas sem transformar aquilo numa disputa de quem sofreu mais. Segunda-feira à noite, depois do trabalho, fui até a casa dela. Dessa vez, ela me recebeu com um sorriso pequeno, mas genuíno. A Laura estava melhor, já sem febre, brincando no tapete da sala. Oi, vovó! Oi, meu amor! Você tá melhor? Tô! A mamãe disse que você cuidou de mim quando eu tava dodói. Cuidei sim! E vou sempre cuidar de você. Sentei com a Júlia na cozinha, enquanto o Marcelo ficou na sala com a Laura. Havia 2 xícaras de café na mesa, ainda fumegando. A Júlia mexia na xícara dela, nervosa, sem saber como começar. Mãe, eu pensei muito essa semana, sobre tudo que eu disse, sobre como eu te tratei, e eu percebi que eu fui muito injusta com você. Esperei, deixando ela continuar. Eu acho que eu comecei a te ver como um problema porque era mais fácil do que admitir que eu não estava dando conta de tudo, que eu estava exausta, sobrecarregada e precisava de ajuda. Mas em vez de pedir ajuda de forma saudável, eu descontei em você, porque você sempre esteve aqui, porque eu sabia que você ia aguentar. E você acha que isso é justo, Júlia? Não, não é. E eu sei que pedir desculpas não apaga o que eu disse, nem a forma como eu disse. Mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo, de verdade, e que eu não quero te perder. Respirei fundo. Júlia, eu te amo. Você é minha filha, e isso nunca vai mudar. Mas eu também preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou sua empregada. Eu não sou uma babá de plantão. Eu sou sua mãe. E se você quer que eu faça parte da sua vida, da vida da Laura, você precisa me respeitar, precisa me valorizar. Não só quando é conveniente, mas sempre. Eu sei, mãe. E eu quero isso. Eu quero que você faça parte da nossa vida, mas de uma forma saudável, de uma forma que não me sufoque e que não te machuque. Então me diz, Júlia, o que é sufocar para você? Porque eu realmente não sei. Eu achava que estar presente era bom, que levar coisas era carinho, que ajudar era amor. Ela pensou por um momento. Eu acho que o problema não era você estar presente, mãe. Era você não perguntar se eu queria aquela presença naquele momento. Era você aparecer sem avisar, trazer coisas sem perguntar se eu precisava, dar opinião sem eu pedir. Não porque você é má, mas porque você não me via como adulta. Você ainda me via como criança. Aquilo me atingiu, porque era verdade. Em algum lugar dentro de mim, eu ainda via a Júlia como minha menininha, como alguém que precisava de mim para tudo. E talvez, sem perceber, eu tivesse sufocado ela mesmo. Você tem razão, admiti. Eu realmente não te via como adulta. E talvez eu precise aprender a fazer isso. E eu preciso aprender a te tratar com mais respeito, mãe. A valorizar o que você faz. A te agradecer de verdade. Não como obrigação, mas como reconhecimento. Ficamos em silêncio por um momento, deixando as palavras assentarem no ar. Então a Júlia continuou. Mãe, eu quero que você continue fazendo parte da nossa vida. Quero que você venha aqui, que veja a Laura, que faça suas comidas deliciosas. Mas vamos combinar, tá? Me liga antes de vir. Pergunta se eu preciso de alguma coisa antes de trazer. E se eu disser que não preciso, não leva para o lado pessoal. É só porque naquele momento eu realmente não preciso. E se eu tiver vontade de ver vocês, de trazer alguma coisa porque eu quero, não porque você pediu, então me avisa antes. E a gente combina, porque daí eu me organizo, eu não fico irritada e a gente aproveita melhor o tempo juntas. Aquilo fazia sentido, muito sentido. Tá, Júlia. A gente tenta fazer assim. Ela esticou a mão, pegou a minha, apertou com força. Obrigada, mãe, por tudo. Por ter vindo quando eu te chamei.
mesmo depois de tudo, por não ter desistido de mim. Senti os olhos marejarem, mas não deixei as lágrimas caírem. Eu nunca vou desistir de você, Júlia, mas eu também não vou mais aceitar ser tratada como segunda opção. Eu mereço respeito, e se você não conseguir me dar isso, eu vou me afastar. De verdade dessa vez. Eu sei, mãe, e eu vou fazer melhor. Eu prometo. Ficamos ali, de mãos dadas em silêncio, selando aquele acordo silencioso, um acordo de respeito mútuo, de limites saudáveis, de amor consciente. Voltei para casa naquela noite com o coração mais leve. Não estava tudo perfeito. Ainda havia feridas, ainda havia mágoas que iam levar tempo para cicatrizar. Mas havia esperança. Esperança de que a gente conseguiria reconstruir nossa relação de uma forma melhor, mais madura, mais saudável. As semanas seguintes foram de ajustes. A Júlia passou a me ligar antes de eu aparecer lá. Perguntava se eu podia ir tal dia, em tal horário. E eu respeitava quando ela dizia que não dava. No começo foi difícil. Eu me pegava querendo simplesmente ir, aparecer de surpresa como eu sempre fiz. Mas eu me segurava, porque eu tinha prometido tentar. E ela também tentou. Passou a me agradecer de verdade quando eu ajudava. Passou a me perguntar como eu estava, o que eu andava fazendo, se eu precisava de alguma coisa. Pequenos gestos, pequenas mudanças, mas que faziam toda a diferença. O Marcelo também mudou. Passou a me cumprimentar direito, a puxar conversa, a me incluir nas conversas da família. Descobri que a Júlia tinha conversado com ele, tinha explicado tudo o que tinha acontecido e ele tinha se dado conta de que também tinha me tratado mal. A Laura continuava sendo meu xodó, mas agora, quando eu ia lá, eu aproveitava de verdade, sem aquela sensação de estar sendo um estorvo, de estar atrapalhando. Eu estava ali porque era bem-vinda, porque eles queriam minha presença. Em agosto, no aniversário da Laura, eles fizeram uma festinha pequena, só com a família e alguns amiguinhos. E a Júlia me ligou com antecedência. Mãe, eu queria que você viesse mais cedo para me ajudar a organizar. Não porque eu preciso, mas porque eu quero que você faça parte disso, que a gente faça junto. Meu coração se encheu. Fui mais cedo, ajudei a decorar, fiz o bolo como nos velhos tempos. E pela primeira vez em muito tempo, me senti parte daquela família de verdade. Não como uma funcionária, não como uma obrigação, mas como a matriarca que eu sempre fui. Durante a festa, enquanto a Laura brincava com os amiguinhos e a Júlia conversava com as outras mães, fiquei observando tudo daquele cantinho da sala e pensei em tudo que tinha acontecido. No grito da Júlia, na minha decisão de impor limites, no desespero dela quando precisou de mim, na conversa que nos salvou, e percebi algo importante. Às vezes, o amor não basta. Às vezes, o amor precisa vir acompanhado de respeito, de limites, de consciência. E que ser mãe não significa aceitar tudo, aguentar tudo, perdoar tudo sem questionar. Ser mãe também é se respeitar, também é ensinar os filhos a nos respeitarem, também é saber a hora de dizer não. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora e eu estava ajudando a Júlia a limpar, ela parou no meio da cozinha, me olhou e disse: Mãe, eu não sei se eu já te disse isso depois de tudo que aconteceu, mas eu te amo. E eu sei que eu não demonstrei isso direito durante muito tempo, mas eu te amo e eu tenho muita sorte de ter você como mãe. Larguei o pano de prato na pia, me virei para ela e a abracei. Um abraço demorado, apertado, daqueles que dizem tudo que as palavras não conseguem. Eu também te amo, filha. Muito, muito mesmo. Quando saí de lá naquela noite, já era tarde. As ruas estavam escuras, mas o céu estava cheio de estrelas. E pela primeira vez em muitos meses, eu me senti em paz comigo mesma, com minhas escolhas, com minha filha, com minha vida. Hoje, 4 meses depois daquele sábado terrível em que a Júlia gritou comigo, as coisas estão diferentes. Não perfeitas, porque a vida nunca é perfeita, mas melhores. A gente ainda tem dias difíceis, ainda tem momentos de tensão, ainda precisa se ajustar constantemente, mas a base agora é outra. A base agora é respeito. Eu aprendi que amar não significa se anular, que ser mãe não significa aceitar desrespeito, que impor limites não é egoísmo, é sobrevivência, e que às vezes o maior ato de amor que podemos fazer é nos afastar, deixar a outra pessoa sentir nossa falta e só voltar quando houver consciência e mudança real. A Júlia aprendeu que ter alguém sempre disponível não é garantia eterna, que as pessoas, mesmo as mães, têm limites e que tratar alguém com desrespeito tem consequências reais, dolorosas,
que podem destruir relações que levamos anos para construir. E nós duas aprendemos que reconstruir é possível, que não é fácil, que não é rápido, mas é possível. Desde que haja humildade, consciência e vontade real de mudança de ambos os lados. Hoje, quando eu vou na casa da Júlia, eu não vou mais carregando sacolas pesadas, cheia de expectativas não ditas, esperando ser valorizada. Eu vou porque fui convidada, porque é meu espaço ali, porque eles querem minha presença, não minha função. E quando eu olho para minha filha, eu não vejo mais aquela mulher que gritou comigo na porta da casa dela. Eu vejo uma mulher que errou, reconheceu, pediu desculpas e fez o esforço real de mudar. E isso vale mais do que qualquer perdão vazio. A Laura, minha netinha, está crescendo. Já tem 4 anos, fala sem parar, me abraça toda vez que me vê e diz que eu sou a vovó mais legal do mundo. E toda vez que eu ouço isso, meu coração se enche, porque eu sei que eu conquistei esse lugar, não pela obrigação, não pelo sangue, mas pela presença consciente, pelo amor respeitoso, pelo vínculo verdadeiro. Se essa história está te tocando de alguma forma, se você já passou por algo parecido, deixa aqui nos comentários. Conta de onde você está assistindo. Se é de São Paulo, do Rio, de Minas, do Nordeste, do Sul. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, que precisa entender que amor e respeito caminham juntos, compartilha. Porque tem muita mãe por aí achando que tem que aguentar tudo em silêncio. E não tem. A gente merece respeito, a gente merece dignidade, a gente merece ser valorizada. E se você quer ouvir mais histórias assim, histórias reais, histórias que falam sobre limites, sobre reconstrução, sobre dignidade, fica à vontade para acompanhar, porque a vida é feita de escolhas. E às vezes, a escolha mais difícil é a que mais nos liberta. Eu hoje tenho 55 anos, continuo trabalhando na escola, continuo fazendo meus bolos quando me pedem, continuo tendo minha vida, minhas amigas, meus momentos, e continuo sendo mãe da Júlia e avó da Laura. Mas agora, eu sou essas coisas sem me perder no processo, sem desaparecer, sem aceitar migalhas. Porque no fim, o que eu aprendi com tudo isso é que a gente ensina as pessoas a nos tratarem. E se a gente aceita desrespeito, se a gente aceita ser usado, se a gente não impõe limites, a gente está ensinando que isso é aceitável. E não é. Todo mundo merece ser tratado com dignidade. Todo mundo merece ter sua presença valorizada. E se alguém não te valoriza, se alguém só lembra de você quando precisa, você tem todo o direito de se afastar, de colocar limite, de dizer não. E não é egoísmo, não é falta de amor, é sobrevivência emocional, é autorrespeito, é dignidade. Então, se você está passando por algo parecido, se você sente que é tratada como segunda opção, como conveniência, eu te digo uma coisa, você não precisa aceitar isso. Você pode impor limites, você pode se afastar, você pode exigir respeito. E isso não faz de você uma pessoa ruim, faz de você uma pessoa que se valoriza, porque no fim, a gente não controla como os outros nos tratam, mas a gente controla se a gente aceita ou não. E essa escolha, essa decisão de se respeitar, de não aceitar menos do que a gente merece, é libertadora. É dolorosa? É. É difícil? Muito, mas é necessária. E quando você toma essa decisão, quando você finalmente coloca limite, 2 coisas podem acontecer. Ou a pessoa acorda, percebe o erro e faz o esforço real de mudar, ou ela simplesmente se afasta. E se ela se afastar, dói. Dói muito, mas você vai perceber que é melhor estar sozinha com sua dignidade intacta do que acompanhada, mas destruída por dentro. Eu tive sorte. Minha filha acordou. Minha filha percebeu e fez o esforço de mudar. Mas eu sei que nem sempre é assim. Eu sei que tem muitas mães, muitas avós, muitas mulheres que colocam limite e são simplesmente abandonadas. E se esse é o seu caso, se você está passando por isso, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não está sozinha e você não errou por se impor. Você errou foi por ter aceito tanto por tanto tempo. Então respira fundo. Chora se precisar. Sente a dor, mas depois levanta. Levanta e segue, porque a vida continua. E você merece uma vida onde você é valorizada, respeitada, amada de verdade. Eu não sei o que o futuro reserva para mim e para Júlia. Não sei se vamos continuar nessa harmonia, se vamos ter novas crises, novos conflitos. Provavelmente vamos, porque relações são assim, são feitas de altos e baixos, de ajustes constantes.
de conversas difíceis, mas eu sei de uma coisa. Eu nunca mais volto para um lugar onde eu precise implorar para ser respeitada. Eu nunca mais aceito ser tratada como segunda opção. Eu nunca mais abro mão da minha dignidade em nome de um amor que só existe de um lado, porque eu aprendi, do jeito mais doloroso possível, que amor sem respeito não é amor, é dependência, é submissão, é autodestruição, e eu mereço mais do que isso. Você merece mais do que isso. Todas nós merecemos mais do que isso. Então, se essa história te tocou, se você se viu em algum momento dela, deixa seu comentário aqui embaixo. Conta sua história, desabafa, porque às vezes a gente precisa ouvir que não está sozinha, que outras pessoas passaram pelo mesmo, e que é possível sobreviver, é possível reconstruir, é possível ser feliz de novo. E se você gostou, se essa história fez sentido para você, compartilha. Porque tem muita gente precisando ouvir isso. Muita gente achando que tem que aguentar tudo calada. E não tem. A gente tem voz, a gente tem direito, a gente tem dignidade. E dignidade, no fim das contas, não se negocia, não se abre mão, não se troca por migalhas de afeto. Dignidade é o mínimo que a gente merece. Sempre foi, sempre será.